Bom dia, irmãos. Podem abrir as Bíblias em Daniel, capítulo 4. No estudo de hoje eu vou fazer algumas mudanças. Estava assistindo o estudo anterior, eu acho que acabou ficando muita leitura, a gente acabou lendo muito. E hoje eu vou fazer de um jeito mais dinâmico. A gente vai ler os versículos e ir estudando, e eu vou pedir que os irmãos leiam para ir ajudando, tá? Acho que ajuda bastante a manter um pouco a atenção. Acho bom a gente dar um contexto aqui, até para os irmãos que não pegaram desde o capítulo 1, sobre o que nós estamos vendo em Daniel. Se os irmãos voltarem para o capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver que o Senhor entregou, no versículo 2 do capítulo 1, que o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aqui a gente vê no versículo dizendo que o Senhor havia entregado Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios, né? Ou seja, o Deus estava no controle de tudo. E o fato de Nabucodonosor ter colocado os utensílios de Deus na casa do seu Deus representava que Nabucodonosor, na mente dele, né, ele havia derrotado aquela nação e o Deus daquela nação, que o seu Deus era mais forte. E nós vamos ver que o livro de Daniel, Deus vai mostrar a soberania dele, o poder dele sobre todas as coisas. E, inclusive, na vida de Nabucodonosor, que é o nosso capítulo 4 de hoje. A gente vê também que no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho perturba muito a alma dele, tira o sono, né? E Daniel, então, dá a interpretação do sonho para Nabucodonosor. E a gente termina o capítulo 2 com Nabucodonosor louvando a Deus, né? Fazendo um decreto. Do versículo 47 ao 49. A gente vai voltar aqui daqui a pouco. A gente entra no capítulo 3, onde Nabucodonosor, por conta do sonho, né, que ele teve, ele faz uma estátua para que ele seja adorado. E os amigos de Daniel, né, eles não se curvam perante a estátua para adorar. Então Nabucodonosor lança eles no fogo, na fornalha de fogo. E a gente vê que ele até desafia, né, aqueles 3 jovens no versículo 15 do capítulo 3. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda a espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo, ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí a gente vê que Deus livra eles das mãos de Nabucodonosor. E a gente termina também o capítulo 3 com Nabucodonosor fazendo um decreto, né? Ele louva a Deus e faz um decreto no finalzinho, no versículo 28 ao 30. E aí a gente chega aqui no nosso capítulo 4. O capítulo 4, ele começa de um jeito diferente, irmãos, se a gente for parar para analisar. Tanto no capítulo 1, no 2 e no 3, há a citação de Nabucodonosor. A gente for ver no capítulo 1, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Aí no capítulo 2, no versículo 1 também. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Aí no capítulo 3, no 1º versículo também. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E aí a gente chega no capítulo 4.
Vamos ler o versículo de 1 a 3. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Então a gente vê o capítulo 4 começando de um jeito diferente. Começa com uma proclamação do próprio rei, Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas. E a gente vê a semelhança, na verdade, o começo do capítulo 4 aparenta muito com o final dos capítulos 2 e 3, né? Com Nabucodonosor dando o decreto e louvando a Deus. Então, por que aqui ele começa o capítulo louvando a Deus, né? A gente fazendo esse decreto. A gente entende lendo o versículo 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, aqui no capítulo 4, a gente vai estudar sobre o que muitos acreditam ser a mudança de vida de Nabucodonosor, transformação na vida de Nabucodonosor. A gente vai ver Deus agindo na vida dele, e esse capítulo vai começar com Nabucodonosor louvando a Deus e vai terminar com Nabucodonosor também louvando a Deus. A gente vai fazer a leitura então, para a gente entender o que aconteceu aqui. Vamos fazer a leitura, o começo do versículo 4 ao versículo 7. Algum irmão pode ler para a gente? Do capítulo 4, versículo 4 ao versículo 7. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos na minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do céu. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E eu contei o sonho diante deles. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Então aqui a gente vê Nabucodonosor relatando o que havia acontecido ali, e a gente vê muita semelhança também com o capítulo 2, né? Nabucodonosor novamente tem um sonho, e esse sonho ele lhe tira o sono, né? Ele perturba o seu coração. É interessante nós pensarmos que, às vezes aqui a gente, quando lendo, né, fazendo um estudo e lendo continuamente, a gente acha que foram coisas que aconteceram em sequência, né? Numa semana, na outra semana aconteceu isso, e na outra semana aconteceu aquilo, mas na verdade aqui se passaram anos e anos. Alguns acreditam que 20 a 30 anos, mais ou menos, do capítulo 2 até esse capítulo 4. E a gente vê que ele tem, então, um sonho igualzinho no capítulo 2. E nos versículos 8 até o versículo 9, a gente vê que ele se recorda do que havia acontecido no passado. E ele chama, né, a Daniel à sua presença, e ele reconhece que Daniel que ele tem o espírito dos deuses santos, né? Vamos ler aqui o versículo 8 e o versículo 9. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Então, o Nabucodonosor, ele se lembrava do que havia acontecido, apesar de ter passado tantos anos, né? Ele recordava que Daniel havia revelado o sonho para ele, mesmo sem ele dizer o que era o sonho, né? Que a gente estudou no capítulo 2.
E aí a gente vê aqui então no versículo 10 ao 18, o que foi esse sonho de Nabucodonosor? O que ele sonhou? Vamos fazer a leitura aqui. O versículo 10 a 18. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E a toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, e dizendo assim: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco, com as suas raízes, atadas com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então a gente vê aqui o relato de Nabucodonosor a Daniel sobre o seu sonho. E é interessante a gente destacar algumas coisas a respeito desse relato. Primeiro é que a gente vê que o relato diz respeito ao próprio Nabucodonosor. O que Deus havia de fazer com ele no sonho. A gente vê aqui uma árvore, né? No versículo 10, na parte B, a gente vê que é uma árvore no meio da terra. A gente vê também que essa árvore ela chegava até o céu. Ela era uma árvore forte com muitos frutos. A gente vê que os animais do campo achavam sombra nela e as aves do céu faziam morada nos ramos. A gente vê que Deus manda com que derrube essa árvore. Mas, no versículo 15, fala que essa árvore havia de ficar com seus troncos e as suas raízes, atadas por uma cadeia de ferro e de bronze, na erva do campo. A gente vê que apesar dessa árvore ser cortada, ela ainda ficou na terra, né, com as suas raízes. A gente vê que o coração, né, aqui quando a gente lê, ele tira dessa ilustração da árvore e coloca como coração, né? Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem e lhe seja dado o coração de animal. E aí ele diz que essa sentença no versículo 17, ela tem uma razão, tem um fim. E o fim dela é de que todos conheçam, né, que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constituiu sobre ele. Né? Então, acredito que é sobre isso que nós temos estudado o livro de Daniel, e mais uma vez aqui nesse capítulo a gente vai ver Deus demonstrando o poder sobre todas as coisas. E a gente vai ver aqui no versículo 18 que Daniel vai dar a interpretação, né? Mas é até interessante a reação que Daniel tem quando ele escuta a respeito desse sonho. É o versículo 18. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo:
Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. A gente vê que Daniel fica atônito, né? Ele fica surpreso. Aquilo fica na mente de Daniel. E ele fica durante 1 hora, né, pensando sobre isso. E é até interessante nós vermos a reação de Daniel para com essa situação. Daniel, ele sabia a que se referia o sonho, e apesar de Nabucodonosor ser até aqui então um rei que nós vimos sanguinário, que não era temente a Deus, que fazia as coisas conforme a sua vontade e não se importava com as outras pessoas, nós não vemos Daniel comemorando esse tipo de coisa ou algo do tipo assim, né? A gente vê hoje em dia, só pegando a questão de chefe, né? Às vezes a gente tem aquele chefe que é um chefe que pega no nosso pé, que cobra bastante da gente, e quando ele sai, a primeira coisa que a gente faz é: saiu do meu pé. Mas a gente vê que Daniel ele não faz, ele não comemora, ele não se alegra. Por quê? Porque ele tinha a consciência de que Nabucodonosor foi posto por rei por Deus, que Deus havia colocado ele naquela posição. E o respeito que ele demonstra a Nabucodonosor, né? Ele fala: Senhor meu, no versículo 19, na parte B, seja o sonho contra os que têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. Né? Ou seja, essa coisa, esse sonho, isso realmente não vai acontecer com aquelas pessoas, vai acontecer com você. Essa notícia, ela diz respeito a você. E aí a gente vai ver a interpretação que Daniel vai dar sobre esse sonho que Nabucodonosor teve. Ser do versículo... Vamos ler o versículo 20 ao versículo 22. O Vitor, lê pra gente? Esporte, cuja altura chegava até os céus, foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, do cujo habitava as aves do céu. Eis tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e teu domínio até a extremidade da terra. Pode ler mais um. E quando eu que viu o rei, quando ao que viu o rei, um dia, um santo, descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja nos animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, o meu Senhor. Pode parar aí. Então a gente vê aqui que Daniel dá a interpretação para Nabucodonosor. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. Aquela árvore representava Nabucodonosor, todo o seu reino, grande e forte, sobre toda a extremidade da terra, né? Um reino único. Não havia outro como ele. Quanto ao santo, né, no versículo 23, cortai e destruí, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. Ele dá, no versículo 24, a interpretação. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois e serás molhado do orvalho do céu e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheçais
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então a gente vê que, né, só um comentário para os irmãos, ele cita aqui no final do versículo, né, que isso haveria de acontecer com Nabucodonosor, e o período pelo qual ele seria tirado dentre os homens e a morada dele seria com os animais, são de 7 tempos. Né? Esses 7 tempos eu fui procurar saber a respeito sobre quanto tempo seria, e na verdade não se dá para ter uma certeza. Eles acreditam que seriam 7 anos, por conta dessa palavra já aparecer em Daniel e ter esse sentido de anos, mas aqui quando ele fala 7 tempos, pode ser 7 anos, 7 estações, 7 meses, pode se referir a isso. Mas muitos acreditam que tenha sido 7 anos mesmo, tá? Então, Nabucodonosor seria tirado dentre os homens e a sua morada seria com os animais do campo. E ele comeria ervas como os bois e seria molhado como o orvalho do céu durante 7 tempos, até que ele conhecesse que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Se pararmos para ver, né, nos capítulos anteriores, nós vemos Nabucodonosor com a sua soberba, né, se engrandecendo. Se a gente for pegar no capítulo 3, Daniel já havia... No capítulo 3, não, no capítulo 2, Daniel já havia revelado o sonho para ele de que o reino dele seria destruído. E ele, ouvindo aquela interpretação, para ele, eu não sei se para ele pareceu meio distante ou algo do tipo, mas nós vemos que no capítulo 3 ele fez uma estátua para que ele fosse adorado como um deus, né? Talvez ele tivesse deixado de lado algumas coisas. Nós vemos ele louvando a Deus, mas no capítulo 3 a gente vê que ele queria ser louvado como um deus. E nós vamos ver que, né, essa palavra, a gente vê pela segunda vez, né, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Segunda vez que ela aparece já. Então Deus vai mostrar que ele está no controle de tudo e que quem colocou Nabucodonosor naquela posição foi o próprio Deus. Vamos continuar com a interpretação do sonho, do versículo 26 e 27. Na verdade, eu vou ler desde o 25 para a gente pegar, tá? Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, que te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então a gente vê que no versículo 6 ele diz que após Nabucodonosor reconhecer que Deus está no controle sobre todas as coisas, que o seu reino voltaria para ele. E a gente vê no versículo 17 Daniel dando um conselho para ele, né? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça. A gente vê que apesar de Daniel ter um total respeito ao rei Nabucodonosor, ele não deixa de falar a verdade, né? Ele diz, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados. Muitas vezes a gente deixa de fazer como Daniel. A gente se encontra em uma situação onde nós sabemos que algo está acontecendo errado e talvez por medo ou de perder o seu emprego ou por medo de alguma consequência a gente deixa de falar a verdade. Mas Daniel, mesmo sabendo que o rei podia mandar matar ele, mesmo sabendo que Nabucodonosor não era temente a Deus, ele diz o que é da vontade de Deus, que ele pusesse fim nos seus pecados e praticasse a justiça. E aí a gente termina então essa revelação que Daniel dá a Nabucodonosor, e a gente entra no versículo 28 a 31.
O outro Vitor, pode ler pra gente? Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei, dizendo: Não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz ao rei Nabucodonosor: Passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será governada do campo. Patrão comer erva como depois, e passar ser uns 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a ninguém. Tá bom. Então nós vemos que Daniel, ele dá a interpretação do sonho para Nabucodonosor. Daniel aconselha o rei para que ele coloque fim, né, ao pecado dele, que pratique a justiça. E a gente vê que no versículo 29, passaram-se 12 meses, passou-se ali, né, 1 ano, e Nabucodonosor esqueceu, né, do conselho de Daniel, ou ele deixou de lado, abandonou o conselho de Daniel e aquela interpretação daquele sonho, e a gente vê ele caindo, né? Versículo 30. Falou o rei dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Olha só para você ver como ele foca nele mesmo, né? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Então, a gente vai ver que Deus vai mostrar para ele que, na verdade, foi Deus que colocou ele no poder, não com a força do poder dele, mas com o poder de Deus. A gente vê que ele falando essas coisas ainda, uma voz, né? Ó, ainda estava essa palavra na boca do rei quando uma voz do céu a ti se diz: Ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Então aqui a gente vai acontecer exatamente o que Daniel tinha revelado ao rei, né? Ele será que cortado e as suas raízes ficarão com o tronco na terra, né? E aqui é uma passagem interessante, bem curiosa, né? Se os irmãos ficarem com alguma dúvida no final do estudo, podem perguntar para o pastor. E aí a gente vê aqui no versículo 34 a 37, o que eu acredito que é a parte que mais mexe com a gente quando a gente lê, que é a declaração de Nabucodonosor. Vamos ler aqui do versículo 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempiterno, né? Um domínio eterno. Eu acho que eu marquei aqui até o que significava a palavra. Sempiterno, que dura para sempre ou que vive para sempre, né? Cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Ao mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Quão bonito é a gente ler essa declaração de Nabucodonosor aqui, né? Se a gente for parar para lembrar o que a gente viu esse rei fazendo no capítulo 1, onde as pessoas temiam ele, no capítulo 2, onde ele manda matar a todos, no capítulo 3, ele com
a sua soberba, com o seu orgulho, procurando ser glorificado pelas pessoas, e a gente chega aqui no capítulo 4, onde Deus faz essa grande maravilha na vida dele, e ele declara essas palavras, né? Louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras são verdade e os seus caminhos são juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. É bonito a gente ver porque Nabucodonosor está desde o capítulo 1. Né? A gente vê que Daniel não aparece no 3, os amigos de Daniel são citados no capítulo 1 e no capítulo 2, e a gente vê que Nabucodonosor ele é citado em todos os capítulos. Parece que é uma progressão que tem do capítulo 1, do 2, do 3, até a chegada do capítulo 4. E a gente vê que no capítulo 4 encerra com essa declaração linda feita por Nabucodonosor. E é bonito a gente ver, e se a gente for comparar, por exemplo, com os outros 6, né? A gente pegar Belsazar, não teve um fim assim. Foi um fim totalmente diferente. Mas Nabucodonosor, ele termina então como o capítulo 2 e 3, louvando a Deus e reconhecendo o poder de Deus. Então a gente vai encerrar aqui uma parte do nosso estudo, que diz respeito a Nabucodonosor, né? Os próximos capítulos não vão falar mais sobre Nabucodonosor. Mas é interessante a gente ver como Deus agiu na vida de Nabucodonosor e no seu reino ali durante os 4 capítulos, né? Fazendo com que Daniel fosse introduzido na presença do rei, fazendo com que Daniel desse a interpretação ao rei, Daniel avisasse ao rei, fazendo com que, salvando os seus 3 amigos da fornalha de fogo e mostrando ao rei Nabucodonosor que ele tem todo o poder, que ele é o Deus que revela os sonhos e no fim que ele é soberano sobre todas as coisas, até mesmo sobre o seu próprio reino. E a gente encerra aqui então nosso estudo de Daniel até o capítulo 4, que diz respeito a Nabucodonosor, e aí os próximos capítulos a gente vai estudar com outros reis. Amém? Tem alguma dúvida, irmãos? A respeito da passagem, do que aconteceu ali? Aproveita que o pastor está vindo pro púlpito. Não, pastor?